Pessoal, eu sei que as book tags foram abandonadas aqui no YouTube. A maioria das pessoas já não faz mais esse tipo de lista, mas eu sou uma nostálgica incorrigível. E, a verdade seja dita, sou um pouco cafona sim, não tenho vergonha de assumir. E é por isso que, sem nem um pouco de pudor, eu venho em pleno 2026 fazer a tag calhamaços aqui no Inventário da Leitura. Olá, eu sou a Gessiele Lordes, você está então no canal Inventário da Leitura. Como eu falei na abertura, eu faço agora o vídeo da tag calhamaços. É um vídeo já bastante conhecido aqui no YouTube, quem tá há mais tempo já deve ter assistido a vários, porque geralmente quem assiste assiste de todos os canais, né? Então se tu parou, se tu ainda é do time que gosta do YouTube primitivo, dos conteúdos de outrora, então tu deve já conhecer esse tipo de conteúdo. E aqui, então, a gente tem uma série de tópicos, de perguntas, e todas elas eu vou responder com um livro que eu considero um calhamaço. E daí a gente já entra na questão o que é um calhamaço, né? A partir de quantas páginas um livro é considerado calhamaço. Olha, na minha visão, a partir de 500 páginas já é um número bem interessante para se considerar um calhamaço. Mas é claro que o número de páginas é apenas um ponto de partida, né? É uma referência muito básica, porque a densidade, a complexidade de uma obra também podem definir o quanto uma leitura vai demorar. De qualquer forma, eu acho que o que tem menos páginas aqui na relação que eu trouxe tem 450 e já é um número bem expressivo. Então, só para a gente deixar esse critério já definido desde o começo. Então, né, já sem muita enrolação, começo com a primeira questão que me pergunta o seguinte: maior livro da sua estante que já leu? E aqui eu já vou roubar um pouco, porque a pergunta é o maior livro da minha estante que eu já li. Então, o que está na minha estante, efetivamente, é este aqui, Ana Karenina, do Tolstói. Esse daqui, ele tem, vamos ver quantas páginas, 838 páginas. Então, esse é o maior da minha estante que eu já li, né? Ele é meu, pertence, então, à minha estante. Porém, o maior livro que eu já li, realmente, ele não está na minha estante porque eu peguei na biblioteca pública, que foi David Copperfield. Eu li a edição da Penguin, tem 1160 páginas, mais ou menos, então foi a obra mais longa que eu já li até hoje, né? Em toda a minha jornada de leitora. Por isso, então, eu deixo essas duas respostas para essa pergunta. Porque da minha estante é Ana Karenina, mas de toda a minha vida literária é David Copperfield, que está na biblioteca pública. A segunda pergunta, então, é qual o maior livro que você tem e ainda não leu? E, então, eu trago aqui um livro que eu não conheço muito sobre ele. Eu comprei porque a gente encontrou ele em um bazar. E o meu marido fez eu comprar, né? Fez no bom sentido, porque a gente separa aqui as cotas de compras de livros. Então, quando ele diz que eu compro muito livro, eu faço ele lembrar os livros que ele quis comprar, porque daí eu não fico tão mal na fita, né? Mas, então, o livro que eu trago é Shogun, esse livro aqui. Como eu disse, eu não sei muito sobre a história que é abordada aqui. O que eu sei é que é uma saga épica que vai retratar o Japão feudal. Então, quando ele me falou desse livro, ele disse que tem uma série, parece um filme, acho que foi uma série que ele comentou, e que era muito famosa e tal, e ele particularmente gosta muito da cultura japonesa. Eu não sou uma grande leitora de clássicos japoneses, também não sou uma grande entusiasta da cultura, assim, por ignorância mesmo, né? Nunca tive muito contato. Mas, ao que tudo indica, é uma obra bastante envolvente. Eu sei que tem muitos fãs dessa história, e é um baita calhamaço também, né? Tem, vamos ver quantas páginas, 1039 páginas. Então, é o maior livro que eu tenho aqui na minha estante, que eu ainda não li, pretendo ler futuramente. Geralmente, quando meu marido compra os livros, eu acabo lendo antes, por mais que ele esteja mais interessado, porque daí ele fala tanto do livro, que eu fico com vontade e eu acabo lendo, né? Eu leio um pouco mais do que ele, então a tendência é que eu leia antes ainda.
E a próxima pergunta é: qual o calhamaço que eu tenho medo de ler? E medo é uma palavra que eu acho que não cabe muito quando a gente fala de leitura, né? Porque a menos que estejamos falando exatamente do gênero terror, horror, a leitura não deve nos causar medo, ao contrário, né? Ela pode nos desafiar, mas sempre gerando um interesse. E é com esse pensamento que eu respondo aqui, então, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Esse livro, ele não é tão longo, assim, em número de páginas, se a gente for pensar, são 557 páginas, então não é, assim, um mega calhamaço, mas por tudo que eu já escutei falar sobre essa obra, eu imagino que seja um livro que exige um pouco do leitor, e eu sou uma pessoa que gosta de fazer leituras paralelas, então geralmente eu leio de 2 a 3 livros em forma simultânea, assim, então eu vou ter um livro lá que eu tenho na mochila para ler no intervalo, eu tenho um livro que eu leio no Kindle antes de dormir, eu tenho um livro que eu leio no fim de semana, na sala de casa, ou levo para o parque para ler enquanto tomo chimarrão com meu marido. Então eu tenho gêneros variados que eu vou lendo ao longo do mês, e por tudo que eu já ouvi falar dessa obra, eu imagino que é uma obra que vai me exigir um pouco mais de envolvimento, e eu acho que eu não vou conseguir manter, né, sustentar leituras paralelas. Então não é que eu tenha medo, mas eu sei que a hora que eu pegar esse livro, eu vou, pelo menos inicialmente, me dedicar exclusivamente a essa leitura. Então eu só estou esperando um momento que eu esteja a fim de ficar em uma única leitura, né? É isso que me fez não ler ainda. Essa edição eu comprei no ano retrasado, se não me engano, numa promoção super boa. E é isso, assim, eu acho que é uma leitura que eu vou gostar, porque a maioria das pessoas que tem um gosto parecido com o meu gosta muito, mas ainda estou esperando o momento certo, então, para dar início a essa leitura. A próxima pergunta é um calhamaço que você tem fissura de ler, né? Ou seja, que tem muita vontade. E o livro que eu mais tenho vontade de ler, e eu sei que também vai ser um desafio não apenas pelo tamanho, mas pela complexidade dessa obra, pelo que eu já escutei falar, é este aqui, Graça Infinita, do David Foster Wallace. Podem ver que ele está até no plástico. Também comprei numa promoção recentemente, e quem já acompanha o canal aqui há mais tempo já me ouviu falando do David Foster. Eu adoro a forma como ele escreve, pelo menos não ficção. Esse vai ser o meu primeiro contato com a obra ficcional dele. Essa obra aqui, ela divide opiniões, pelo que eu sei. Tem gente que gosta muito e tem gente que abandonou, que não gosta. Há bastante tempo eu estava atrás dessa edição. Ela ficou um tempo sem tiragem aqui no Brasil e os livros usados estavam absurdamente caros. Então eu demorei muito tempo para comprar, porque nos sebos, né, na estante virtual, era um valor totalmente inacessível para mim. Eu cheguei a encontrar edições por 400 e poucos reais, então não tinha nenhum fundamento. E tem também a versão em e-book, mas eu ouvi muita gente falando que não funcionou muito bem, porque o David Foster, ele tem uma obsessão, né? Tinha, porque ele faleceu, mas enfim, as obras dele são muito marcadas por notas de rodapé, e ele faz nota dentro de notas. E no e-book parece que desconfigura tudo e fica muito perdido. Então eu precisava da edição física deste livro. E a Companhia das Letras, então, anunciou recentemente que eles estavam, então, fazendo a reedição. E assim que saiu, então, na verdade o meu marido também me xaropeou para eu comprar de uma vez, porque eu vivia incomodando ele para me ajudar a encontrar um exemplar barato. Como a gente não encontrou, ele disse: vamos comprar então esse novo, que não foi muito barato, mas ainda assim valeu muito mais a pena do que comprar um usado que estava quase o dobro da edição nova, né? Não tinha nenhum fundamento. Então é o livro que eu mais quero ler, assim, de tudo que eu tenho aqui em casa. Eu acho que eu vou deixar como calhamaço do próximo ano, 2027. Dando continuidade aqui, então, o próximo tópico é livro grande, capa linda. E para esta questão eu trago um título que eu também comprei recentemente, do Gay Talese, que é O Reino e o Poder, uma história do New York Times. Então essa é uma biografia do jornal mais importante do mundo. E essa capa, ela é muito simples, mas por que eu acho ela linda? Porque ela comunica muito bem. Quando eu vejo essa capa, eu automaticamente penso na imponência desse jornal. Realmente me transmite uma ideia de poder.
porque ele não precisa, olha, ela é limpa, sabe? Ela tem apenas o título, né, o nome do autor, uma linha fina, toda preta. Ela é de um material diferente também, não sei exatamente o nome, mas parece um plástico duro. Aqui atrás, ó, tem o texto em cinza bem clarinho. Então esse preto, vermelho e branco, essas cores sóbrias, essa composição toda, ela me remete muito a essa questão de imponência, de altivez, sabe? De alguém que ocupa uma liderança de forma isolada, me transmite isso, por isso eu gosto muito. Inclusive tem uma outra edição também da Companhia das Letras, que é verde, com os textos bem maiores, eu até vou deixar aqui a imagem para vocês verem, que eu acho muito feia aquela. Essa daqui para mim ela é lindíssima e ela comunica muito bem. Eu acho que uma capa, ela não pode apenas ser bonita por um valor estético isolado ou genérico, ela precisa comunicar, né, a proposta daquilo que a obra traz. E eu acho que esta capa é muito bem sucedida nisso, por isso eu coloco ela como uma capa linda. E o próximo tópico é ao contrário, livro grande, capa feia. E aqui também eu trago um calhamaço que é uma grande reportagem, que é As Noites das Grandes Fogueiras, do Domingos Meirelles. Então, um jornalista brasileiro também, o pessoal deve lembrar dele ali de Linha Direta, um baita calhamaço. E é uma capa que eu acho bem feia, assim. É uma capa um pouco estranha, esse azul com vermelho, parece, sei lá, com essa foto aqui, lembra uma pegada de futebol, não sei, eu não gosto muito dessa capa. É verdade que é uma edição bastante antiga, não sei se existem outras. Essa edição, ela é de 1995. Então, também era outra época, mas de qualquer forma eu acho ela bem feinha. E aqui, esse livro, ele não é tão conhecido, né? Inclusive, eu própria não conhecia ele até pouco tempo atrás, mas eu fiz aqui no canal, eu tenho um projeto de jornalismo literário, e eu fiz a resenha de um livro da Eliane Brum, foi o primeiro livro dela sobre a coluna Prestes. E lá, um querido seguidor aqui comentou sobre essa obra e disse que era uma leitura excelente também sobre a coluna Prestes. Eu fui atrás e consegui essa edição em um sebo, e estou ansiosíssima para ler também, mas a capa é feia, não é verdade seja dita. A próxima questão é calhamaço que tem vergonha de ter abandonado. Bom, eu não tenho vergonha, né, porque vergonha a gente tem que ter de comprar livro enquanto deve para os outros. Mas o livro, assim, que eu abandonei, que eu mais pretendo retomar o quanto antes, e que foi realmente um calhamaço bastante conhecido e que muita gente gosta, é Don Quixote. É um livro que eu comecei a ler e eu não abandonei porque eu não estivesse gostando, ao contrário. É que eu estava lendo na versão digital, no Leve, não era nem o Kindle, era o Leve, não sei se vocês lembram que era o Kindle da falecida Saraiva. Eu estava lendo lá, mas eu senti que era uma obra que eu precisava ler no livro físico. Né? Tem obras que eu preciso ter o livro nas minhas mãos. E eu estava percebendo que o Don Quixote era uma dessas, eu estava gostando bastante, justamente por isso eu quis parar e seguir a leitura no livro físico. Mas como eu não tenho ainda a edição, na época eu também não tinha acesso a uma edição física, eu pausei aquela leitura e agora eu vou retomar, né, assim que possível. Certamente vou ter que começar do início, né, para não perder nenhum detalhe, mas eu estava gostando bastante, eu estava me divertindo bastante, inclusive, com os protagonistas ali. Mas, então, esse é o calhamaço, assim, que eu interrompi, acho que eu li, sei lá, uns 25% da primeira parte dessa obra, acho que na edição física dá umas 900 páginas, mais ou menos, mas acredito que é um livro que eu vou gostar bastante e pretendo retomar o quanto antes. A próxima questão é o calhamaço que eu pretendo reler. E aí, eu vou roubar um pouco, porque o livro que pode ser considerado um calhamaço hoje em dia, pela forma como foi feita a nova edição dele, é O Tempo e o Vento. E eu digo que eu vou roubar um pouco porque na época em que eu li, eu tinha 14 para 15 anos, era daquele estilo que era um volume, né, por livro, eram 7 livros. E hoje são 3, se eu não me engano, são 3 volumes. Então, as edições, cada edição está bem maior. Hoje eu acho que elas estão beirando as 700 páginas, cada uma das 3. Na época que eu li era 300 e poucas. Então, na época que eu li cada um deles isoladamente, não era um calhamaço. Mas hoje em dia, se eu fosse reler na atual
no atual formato que a Companhia das Letras faz, com certeza cada um deles seria um calhamaço, sem contar que a história toda, né, toda a saga, seria, sem dúvidas, um calhamaço, né, porque são 7 livros, imaginem vocês, eu acho que tinha em média cada um 300 e poucas, é a página que não acaba mais, então este é um grande calhamaço, né, se a gente considerar a história toda, a história completa dos 7 livros. E é um livro que eu quero muito reler, e eu sempre digo assim para o pessoal que quando eu leio alguma coisa ruim, eu me lamento pensando que eu deixei de reler O Tempo e o Vento, né? Eu sempre penso, meu Deus, eu não acredito que eu li isso enquanto eu podia estar relendo O Tempo e o Vento. Eu até fiz um vídeo aqui no canal com os 10 livros que me fizeram leitora, os livros mais importantes da minha jornada literária até aqui, e lá eu falo do Tempo e o Vento. Enfim, é a referência que eu tenho para medir outras leituras, né? Eu sempre penso no Tempo e o Vento. Então, com certeza, é uma leitura que eu pretendo refazer em algum momento, mas também é uma leitura que eu sei que vai me exigir bastante em tempo, e também é o tipo de livro que eu vou querer fazer provavelmente apenas aquela leitura, né? Não vou querer estar com outras de forma paralela para eu realmente me inserir, me envolver o máximo possível com esse universo que o Érico Veríssimo construiu, que eu gosto tanto. A próxima pergunta é um calhamaço que me fez chorar. E eu pensei bastante e não tem um calhamaço que tenha me feito chorar, assim, de escorrer lágrimas, né? Eu já comentei em outros vídeos que eu não sou do tipo que chora muito facilmente. De leituras recentes, as únicas que me fazem chorar são as leituras envolvendo o caso dos sobreviventes nos Andes. Eu já tenho muitos vídeos aqui falando sobre esse assunto, eu já li 3 livros sobre esse caso, né, que aconteceu lá nos anos 70, do time de rugby que caiu na Cordilheira dos Andes e que tiveram que comer o cadáver dos colegas. Então essa história é a minha grande obsessão de não ficção, e essa história, sim, consegue me arrancar lágrimas. Mas não são calhamaços, né? Acho que a maior delas que eu li tem 350 páginas. Então, um calhamaço, assim, que tenha me feito chorar, eu não consigo lembrar. Mas eu trouxe aqui um livro que me comoveu bastante, assim, e que me fez pensar muito na condição das outras pessoas, e que me comoveu não apenas por causa da história que conta, mas também por causa da forma como conta e por causa da postura de quem conta, né? E eu trago também um livro de não ficção, que é este aqui, Elogiemos os Homens Ilustres, outro título do jornalismo literário. Vejam que eu realmente gosto muito desse gênero. E aqui a gente tem então um jornalista, o James A.D., e o Walker Evans, um fotojornalista, que vão para o sul dos Estados Unidos retratar a vida real, né? No contexto ali dos anos 30, né? Depois da quebra da Bolsa e tudo mais, aquela crise severa. E eles retratam aqui a realidade de algumas famílias. O repórter, ele vai morar na casa de uma dessas famílias, ele traz um relato muito real, assim, muito bruto, mas esse texto aqui, ele tem um trabalho estético na escrita que eu acho que eu não encontrei em nenhum outro texto que eu tenha lido até hoje. E esse também é um livro que divide opiniões, há quem ame, tem gente que não gosta, e eu sei que a gente não deve dizer, tu não gosta porque tu não entendeu. Mas eu diria que você precisa ler com muita calma, assim, com muita dedicação, porque é uma leitura muito profunda. E é uma leitura que tem um trabalho estético, com o uso da palavra, com as descrições, sensacional. Mas, para citar assim, uma referência literária, essa história aqui, ela é basicamente As Vinhas da Ira da vida real. Então, se você se comoveu com As Vinhas da Ira, provavelmente tu já consegue ter uma noção do tipo de sentimento que essa leitura aqui desperta nos leitores, especialmente nos jornalistas. O próximo tópico aqui da tag é um calhamaço que recomenda para todo mundo. Aqui, então, eu trago
um dos meus livros favoritos da vida, eu acho que é o meu clássico mais amado até agora. É claro que tem muitos outros livros ainda na minha lista, mas nenhum tirou o título até agora de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu amo Jane Eyre, adoro essa protagonista, já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre esse livro, e é uma leitura que eu recomendo para qualquer um que me peça um livro bom, um livro envolvente, um calhamaço que vale a companhia, que vale o esforço. São 706 páginas aqui nessa edição, mas que leitura incrível. Jane Eyre é uma protagonista sensacional, é simplesmente uma das melhores coisas que eu já li, e se me pedissem um livro apenas, uma única indicação, seria Jane Eyre. E fechando então essa tag calhamaços, eu vou comentar quais são as minhas próximas leituras de calhamaços, né, que eu pretendo fazer. Então uma delas é Graça Infinita, como eu já disse, sou uma super fã do David Foster, inclusive vou deixar aqui abaixo um outro vídeo no qual eu falo de um outro livro dele, um autor sensacional. E além de Graça Infinita, eu quero ler também este livro aqui, que é O Circo, do Gary Jennings, um autor americano também. Não conhecia ele, encontrei esse exemplar em um sebo. Me chamou a atenção primeiro porque tá falando de um circo, e um circo para mim é uma mistura de personagens potencialmente muito interessantes. Acho que só o fato de ser focado em um circo tem muito para ser uma boa leitura. E depois eu fui ler aqui a sinopse e diz que o autor ele parte do sul dos Estados Unidos, também ali no contexto da Guerra Civil, e ele vai acompanhar, então, esse circo pela Europa, Itália, Paris, também em momentos muito importantes da história. Então, essa questão de circular em um contexto muito importante da história, de ter essa abordagem mais histórica e de trazer isso pela visão de personagens tão excêntricos como a gente pode esperar de um circo, me fazem ter bastante interesse nessa obra. Também é um autor que eu não conhecia, nunca escutei falar dele, e eu gosto bastante de dar esse voto de confiança para novos autores, gosto de variar bastante minhas leituras, então espero ler brevemente. Geralmente eu não leio mais que um calhamaço assim por ano, e esse é calhamaço mesmo, porque tem 1024 páginas, mas olha como é que é a diagramação, ó. A letrinha é bem pequena, a mancha é bem grande na página, então eu acho que é uma leitura que vai demorar um pouquinho. E os calhamaços, se há algo contra eles, é o fato de que eles são muito pesados. Então dificilmente eu saio com calhamaço, né, na mochila para ler aí nas brechas, fila, restaurante, esse tipo de coisa. Os calhamaços geralmente são livros que eu leio em casa, até porque essa edição, por exemplo, ela tá bem velhinha. Se eu forçar muito, se eu ficar saracoteando com ela por aí, é capaz dela estragar. Então tem esse cuidado extra que os calhamaços ainda nos limitam, né? Por esse lado é bom a gente ler no Kindle, porque facilita bastante, né, o fluxo por aí com o livro. Mas eu tenho uma coisa que quando o livro é muito envolvente, parece que eu preciso ter o físico. Não que eu seja contra o Kindle, né, inclusive eu leio bastante no Kindle, inclusive tenho amigos, né, que leem no Kindle, mas algumas histórias pedem edição física, então aqui, como vocês podem ver, a maioria está aqui na edição física, aqui na minha estante. São poucos desse vídeo que eu não tenho, porque quando eu vejo muito potencial na história, eu prefiro a edição de papel mesmo. Então esses são os calhamaços que eu tenho, que eu pretendo ler, que eu já li. E agora eu quero então que tu me conte qual que é o teu calhamaço favorito. Se tu também já fez esse tipo de vídeo no teu canal, comenta aqui abaixo, porque tá cada vez mais restrito o tipo de indicações que o algoritmo nos dá. Eu peno muito para descobrir novos canais por aqui, e a tendência é que isso seja cada vez mais assim, né? Eu falava no começo do vídeo que eu gosto do booktube primitivo, eu gosto dos conteúdos de outrora que a gente tinha por aqui, porque eu vejo que hoje muitos criadores estão tendo que se render
aquilo que o algoritmo prioriza, que são vídeos de opinião, mesmo que para isso seja necessário forçar a barra, seja necessário destratar um autor, seja necessário, enfim, assumir ali um personagem que apela, sabe? E eu acho que isso também acaba subestimando o pessoal que nos assiste aqui. Eu fico muito ofendida quando eu tô assistindo um vídeo que eu vejo que a pessoa tá tendo aquela opinião apenas pelo engajamento, né, que é uma coisa vazia, que ela precisou forçar, que cada palavra está sendo dita apenas para gerar o hype ali, né, para que o algoritmo espalhe aquilo. Enfim, eu prefiro ainda ter mais leituras do que opiniões. Se as opiniões vierem, eu acho que a gente sempre pode e deve falá-las de uma forma respeitosa com todos. Então, tudo isso para dizer que se tu tem canal, né, comenta aqui abaixo também, porque eu preciso e quero conhecer novas pessoas, novos leitores aqui no YouTube. Esse sempre foi o meu grande objetivo por aqui. Não tenho a pretensão de formar novos leitores, né? Acho que tem pessoas fazendo isso muito melhor aqui dentro, professores e pessoas que têm realmente a bagagem necessária. Mas eu tô aqui para trocar ideia e conhecer a galera que gosta de ler. Eu sei que hoje em dia é até assim um pecado, né, você falar isso, mas eu quero a bolha, né? Eu quero estar na bolha literária, porque entre pessoas que não leem, eu já tenho, né, vários outros grupos sociais, dos quais eu faço parte, no off também, e é aqui na internet que eu pretendo me conectar mais com as pessoas que gostam de ler. Então fica aí o meu pedido para te se apresentar caso tu tenha canal, e também comentar, né, caso você não tenha, mas seja um leitor, comentar aqui o tipo de calhamaço que tu gosta, os títulos que tu mais gostou de ler até hoje, e se alguns desses que eu citei aqui tu já conhecia ou se estão na tua lista. Certo? Muito obrigada pela tua companhia até aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!